Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Júlio Guerreiro, Rafael Lima, Fernando Lima, somos do canal. irmão de mestre. Rafael, nós vamos falar sobre o que mesmo? Vamos falar sobre o tempo, para você ver. Cadê as blusas de lã? A temperatura estava baixíssima aqui, blusa de lã, todo descoberto, e as ações caíram junto com a temperatura, despencou junto. Agora voltou a esquentar, nós já tiramos nossas blusas de lã, né, nossos agasalhos, e graças a Deus as ações subiram de novo. Já voltamos a semana com uma posição mais positiva. Tinha uma que estava muito em queda, mas eu não me preocupei, que eu acredito que eu fiz umas boas escolhas. Eu analisei o gráfico, fui descobrir o porquê que ela estava caindo. Mas, mudando de assunto e contexto, me respondam, Júlio e Fernando, se fosse para vocês alugar ou comprar uma casa hoje, o que vocês fariam? Eu tenho minha opinião, eu sei o que eu faria. Eu já vou de aluguel, então alugaria. Não, mas é beleza, vocês moram de aluguel. Mas se pintou a oportunidade, a Caixa liberou aquele financiamento, então vamos correr, vamos lá comprar essa casa. Você compraria ou não? O que você faria? A partir daí, nesse contexto, tá liberado? Eu alugaria. eu também no cenário atual, né, pensando no lado investidor, que agora eu estou pensativo, Já que cresce, então no caso eu alugaria. Eu compraria uma casa se eu tivesse um patrimônio que me permitiria comprar e eu alugaria para poder investir, para ganhar em cima da casa de aluguel. Acredito eu plenamente que ainda assim comprar uma casa para poder alugar, eu pessoalmente, não, ali vai a opinião de cada um e tal, né? Mas Eu já faria. devido a toda a análise que eu fiz, eu não faria. Eu cheguei a pensar nos projetos futuros, depois que eu passar aí nos meus concursos, sou concurseiro, e tenho planos futuros que eu, depois de conhecer as ações, ficou ali na gaveta. Essa é a questão, ficou na gaveta por enquanto. Mas, por que eu fiz essa pergunta? De acordo ao mundo de ações, alugar, investir, todo esse contexto, e eu gosto muito de analisar, eu sempre gostei muito de contas, e é por isso que eu me identifiquei tanto com ações. E eu fiz aqui uma análise de um caso real, claro, bem, como que a gente fala mesmo? Amador, bem amador, para você ver, ó, bem amador. Um colega meu, talvez ele esteja assistindo aí, vai até saber de quem eu tô falando, tá? Não vou citar seu nome não. Pegando o caso dele, para vocês entenderem por que eu faria diferente. Vamos supor que se fosse o meu caso, ele aqui. Ele financiou uma casa, 180 mil, essa casa, né? Na época, hoje ela vale um pouco mais. Porque, por um outro lado, quem compra terra não erra. Ela está sempre desvalorizando, né? Entre aspas. Porque a inflação desvaloriza, tá? Só para lembrar, a inflação desvaloriza. Ele comprou essa casa 180 mil, certo? Ele financiou em 36 vezes. Antigamente era 30, agora é 36. Se fosse 36 estava ótimo, né? Em 360 vezes. Antigamente era 300, né? Se eu não me engano. Eram 30 anos, hoje são 35. Imagina, você vai pagar uma prestação, a dele, né? De 1.400 por 35 anos. Antigamente era 30, hoje são 35. Então, 1.400 por 35 anos, o que geraria para ele ali 504 mil no final dessa compra. Só que tem mais. Ele deu entrada do seu FGTS. Beleza, deu FGTS, mas era um dinheiro dele ali guardado, do trabalho dele. Não vamos considerar o FGTS a princípio na nossa conta aqui, porque é uma conta bem básica, bem amadora. O que eu diria para ele hoje? Assim como eu falo para muitos quando eu converso sobre o assunto hoje. Eu não financiaria essa casa. Supondo que ele pagou 34 anos dessa casa, sendo 35. E quando era 30, ele teria pago 29. Supondo. Pagou 29, deu um problema ali, algo aconteceu, deixou de pagar três prestações do carro, a Caixa não quer nem saber. Tomou a casa. Ela vai a leilão, perdeu o dinheiro, não vê mais. Acabou.
Agora, se ele pega, veja a diferença, se ele pega desses 1.400, né, eu fiz um rascunho aqui, bem basiquinho, se ele pega desses 1.400 de prestação, onde ele teria um compromisso mensal, uma obrigação, então ele tem que pensar na obrigação, ele teria que ter a mesma obrigação de investir. Ele vai pegar R$600, vai alugar uma casa, simples, claro, e vai sobrar R$800. Pode ser um contexto diferente, pode alugar uma casa de 800 e investir 600, mas eu estou colocando aqui na casa de 600 que na minha cidade consegue alugar uma casa interessante por 600. Pode deixar no comentário por quanto fica uma casa ali interessante, uma casa assim, uma casa boa para estar se morando, né? A gente viver bem, claro. Quanto que é na sua cidade? Aqui por 600 a gente consegue. Então eu coloquei nesse contexto. Ele pegaria os 600, alugaria uma casa e os 800 ele investiria todo mês. Todo mês ele investiria. Ao longo, em um ano, ele teria aportado 9.600 sem reinvestir. Só para vocês entenderem. É claro que ele ia reinvestir nesse valor, ele ia subir muito mais. Então, se eles mantêm esse mesmo padrão aí, essa mesma dinâmica durante 10 anos, ele teria aportado R$96 mil. Então, isso é falando sem reinvestir. Mas logo ali no primeiro, segundo mês, já teria dividendos para ele estar reinvestindo. Isso na renda variável. Já teria ali o valor para ele reaportando. E ele reaportando esses 96 mil, considerando que ele fizesse boas escolhas e a gente tentaria ajudar ele da melhor forma, claro, esse valor seria várias vezes superior. Nesses mesmos 10 anos, na verdade até muito antes, ele já teria conseguido o valor da prestação da casa, ainda sem pôr a mão no bolso. Veja que diferença que é. Entende? Então, ainda assim, eu manteria a mesma posição dele não pegar esse dinheiro e financiar uma casa. Manteria do mesmo jeito. Isso ele faria alguns serviços por fora, até porque ele tem uma boa profissão, né? Hoje, graças a Deus, ia fazendo serviços ali por fora, ia aportando mais. Por outro lado, eu ainda faria um pouco diferente ainda, se possível. Chegaria no cangote da minha mãe, do meu pai, eu não tenho pai, né? Mas no caso da minha mãe, ele tem. Chegaria no cangote da minha mãe e pediria arrego para ficar lá na casa dela, que seja 5 anos. Não pediria menos que isso também não. Por quê? Aqueles R$600 voltou para ele. Ele teria que pagar o aluguel da casa e teria as obrigações da casa dele, né? As contas, a alimentação. E se ele trazesse tudo isso para a casa dos pais, essa obrigação que ele teria para a casa dele, alugada, o valor do aluguel não teria. Então é um dinheiro a mais para ele. Esse dinheiro ia retornar para ele. Ele pode usar para ele ter um conforto ali, né? Que ele também teria um dinheiro. Ele está pagando 1.400 de prestação, mas ele teria um dinheiro ainda em cima sobrando para ele, claro, né? Então ele pode escolher o que ele faz. Reinveste ou usa aquele dinheiro. Então dá para ele poder chegar muito com esse valor, tendo essa mentalidade e não correr tanto risco. Porque a ação é assim, você pode perder, pode. Mas você tem que analisar seus gastos, você tem que olhar a empresa a fundo. Eu tenho os meus gastos no meu computador, que são de empresas de 10 anos para cá. Como foi o comportamento dela? Inclusive, esse fim de semana eu estava olhando como está o comportamento de algumas empresas. Uma que eu tenho, outra de interesse. Tanto que essa de interesse, ela já não é mais. Ou alguns fatores que eu vou explicar mais à frente. Nos próximos vídeos eu vou estar explicando sobre essa empresa e o porquê que eu não quero mais investir nela. Paga dividendos muito bons, mas aconteceu algo este mês que vai fazer eu recuar por enquanto até ver como que vai andar o cenário em vista dessa mudança. E essa outra empresa que está em queda ainda, ela não recuperou. Eu não estou preocupando, pelo contrário, isso é um cenário de compra na verdade, porque ela também fez algo, ela vendeu um dos seus imóveis, né? Só que vai vir coisa boa lá na frente. Eu não estou preocupado, eu vou analisando. A gente tem que observar.
não pode dar bobeira, porque de uma hora para outra você dá bobeira com uma ação, você tem que vender e você não vende. Então você tem que analisar o cenário, não desesperar. Eu não me desesperei, não estou desesperado, porque como eu disse, é uma ação boa, tem muito futuro e eu tenho certeza que vai ficar por muitos anos ainda. Bom, o vídeo de hoje é isso. Você ficou até aqui, se inscreva, compartilhe e deixe sua opinião, deixe aí de onde você mora, como está a temperatura, o tempo, como está nos investimentos. Deixa pra gente, vamos falar um pouco sobre investimento, faça suas perguntas e a gente vai separando e vai respondendo cada um devagarzinho, a gente vai respondendo, tirando as dúvidas e vai também tendo dúvidas, para nós sempre temos alguma dúvida e vamos conversando, aprendendo, né? Ensinando que se aprende. Então a gente ensina vocês aí, a gente vai estar aprendendo, vocês passam algo do conhecimento seus pra gente e a gente também acaba tendo esse conhecimento, aprendendo e vocês também, porque quem ensina sempre está aprendendo também. Tá? E siga as nossas redes sociais. Estamos em todas as plataformas. Irmãos Investem, tá?